Logo no início da manhã de 26 de maio de 2018, um dia que parecia comum transformou-se em um pesadelo em um dormitório de colégio interno. Quando o amanhecer chegou, um funcionário que realizava as rondas de rotina fez uma descoberta que abalaria toda a comunidade. No vão da escada da residência feminina, ele encontrou o corpo sem vida de Charnelle Half, pendurado próximo ao corrimão de metal. Mas a tragédia não terminou ali. Poucos minutos após a descoberta inicial, a polícia, que chegou rapidamente ao local, encontrou uma segunda vítima. Marna Engelbrecht, a melhor amiga de Charnelle, também foi descoberta morta em circunstâncias igualmente angustiantes. À primeira vista, a situação parecia uma tragédia dupla impensável. Uma perda chocante e comovente de duas vidas jovens. No entanto, à medida que a investigação avançava, pequenas, porém inquietantes, inconsistências começaram a surgir. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, vamos mergulhar em um caso de crime real que aconteceu com Charnelle Half, nascida na África do Sul em 2002. Ela cresceu em uma comunidade pequena e unida, onde sua infância foi cercada pelo amor e cuidado da família. Sua criação foi marcada por carinho e incentivo, o que alimentou sua personalidade naturalmente curiosa e vibrante. Charnelle morava em uma fazenda espaçosa em Delville, uma cidadezinha tranquila situada na província noroeste da África do Sul. A região, conhecida por suas savanas cênicas e extensas áreas de arbustos, prosperava com a agricultura, sendo essa a principal fonte de sustento para a maioria dos moradores. O pai de Charnelle, Ronnie, era um fazendeiro dedicado ao gado, administrando a fazenda da família com empenho incansável. Sua madrasta, Anna, desempenhava um papel importante no lar, cuidando das tarefas diárias enquanto criava seu filho, Aston, a quem Charnelle considerava com carinho como um irmão. Apesar de viver em uma família mesclada, os laços de Charnelle com cada membro eram profundamente baseados no respeito e no afeto mútuos. Os pais de Charnelle haviam se divorciado quando ela ainda era muito jovem, mas a separação ocorreu de forma amigável, sem deixar espaço para ressentimentos. Sua mãe, Sônia, trabalhava em um lodge turístico em uma área de resort próxima, e Charnelle dividia o tempo entre as casas dos pais antes de se matricular no colégio interno Stella. Normalmente, ela passava 3 semanas com o pai na fazenda, desfrutando do ritmo familiar da vida rural, e uma semana com a mãe, imersa na agitação da cidade turística. No entanto, essas visitas à casa da mãe tornaram-se menos frequentes depois que Charnelle começou a estudar no colégio interno. A escola, localizada em uma pequena cidade distante da vida na fazenda, representava uma transição significativa, um novo passo em direção à independência, mas também uma ruptura com a rotina que ela conhecia. Foi nesse período de adaptação que Charnelle viveu uma reunião inesperada e alegre com Marna Engelbrecht, sua amiga de infância. Marna Engelbrecht, nascida também na África do Sul em 2001, cresceu em uma família amorosa e solidária, que cultivou sua natureza brilhante e compassiva. As duas meninas eram inseparáveis nos primeiros anos de vida, com uma amizade forjada na inocência do jardim de infância e fortalecida pelos laços profundos entre suas famílias. A mãe de Marna, Rionette, chegou a tocar música no casamento dos pais de Charnelle, uma prova da longa conexão entre as duas famílias. Ambas as famílias, profundamente enraizadas nas tradições agrícolas da província noroeste, cruzavam-se frequentemente em missas de domingo, eventos comunitários e encontros do setor agrícola. No entanto, as circunstâncias da vida acabaram afastando as meninas quando Charnelle se mudou, e a amizade delas acabou se perdendo com o tempo. 8 anos depois, o destino interveio, reunindo-as novamente no colégio interno Stella. O ambiente do colégio interno tornou-se um capítulo decisivo na vida de Charnelle. Era um mundo muito diferente da fazenda, cheio de novos desafios e oportunidades. Seu pai, Ronnie, permanecia ocupado com as exigências do trabalho na fazenda,
enquanto a distância da mãe tornava difícil sua presença constante na rotina da filha. Nesse contexto, a amizade com Marna se tornou uma fonte indispensável de apoio e conforto para Charnel. As duas dividiam o mesmo quarto e passavam a maior parte do tempo livre juntas, reacendendo a amizade por meio de interesses e lembranças compartilhadas. O carisma de Charnel e a inteligência de Marna se complementavam perfeitamente, tornando-as conhecidas como uma dupla inseparável dentro da comunidade escolar. Os dias de Charnel eram preenchidos com cavalos e fotografia, uma paixão crescente que ela sonhava transformar em carreira. Seu pai, entretanto, via seu potencial de outra forma. Frequentemente a encorajava a seguir o caminho do modelismo. Marna, por outro lado, era uma estudante dedicada, com aptidão natural para matemática e ciências. Inspirada pelas experiências em sua própria fazenda, ela sonhava em tornar-se veterinária. Seu apelido, Marna Thinker, Marna Pensadora, dado por seu pai Stefan, refletia sua natureza calma e reflexiva. Stefan, um respeitado especialista em perfuração, tinha um vínculo estreito com a filha mais nova, admirando suas percepções e maturidade. A mãe de Marna, Hannette, trabalhava como cuidadora compassiva, enquanto sua irmã mais velha, Rion, desempenhava um papel importante na harmonia familiar. A família Engelbrecht era amplamente respeitada na comunidade por sua calidez e união. O ambiente acolhedor do Colégio Stella proporcionava o cenário perfeito para que Charnel e Marna reacessem sua amizade. O amor compartilhado pelas atividades ao ar livre e pelos animais frequentemente as levava a aventuras a cavalo, explorando as vastas paisagens ao redor da escola e de suas casas. Em março de 2017, a vida de Charnel deu uma reviravolta inesperada quando ela notou pela primeira vez Xander, um jovem de 18 anos com aparência marcante, que havia se formado no Colégio Stella no ano anterior. Com seu físico atlético, cabelos escuros e olhos verdes penetrantes, Xander exalava confiança e charme, tornando-se uma figura enigmática na pequena cidade. Embora Charnel ainda fosse estudante, as visitas frequentes de Xander à escola e à comunidade local o mantinham presente no cotidiano. A história de sua família era tão complexa quanto intrigante. Seus pais, Monty e Mercia, haviam se divorciado quando ele era criança, e ele cresceu principalmente na fazenda do pai, a cerca de 80 quilômetros de Stella. Embora mantivesse um relacionamento cordial com a mãe, o vínculo entre eles era menos próximo que o com o pai. Antes de Xander entrar em sua vida, os dias de Charnel no colégio eram marcados pelos sonhos e interesses que ela compartilhava com Marna. Juntas, elas imaginavam futuros promissores, conectando suas paixões à vida rural que tanto amavam. Nos fins de semana, costumavam voltar para suas casas, mas às vezes passavam o tempo juntas nas famílias uma da outra. Ronnie, o pai de Charnel, tratava Marna como se fosse sua própria filha, e ambas as famílias mantinham relações calorosas e afetuosas. À primeira vista, suas vidas pareciam idílicas, cheias de risos, companheirismo e sonhos para o futuro. No entanto, por trás dessa fachada de felicidade, escondia-se uma realidade mais complexa e sombria, prestes a abalar o mundo das duas. Xander, o jovem recém-chegado à vida de Charnel, carregava o peso de um passado conturbado. Sua confiança e charme exteriores mascaravam uma infância marcada pelas consequências emocionais do divórcio dos pais e pelos desafios que se seguiram. Sua mãe, Mercia, o via como um filho milagroso. Após anos de frustrações e múltiplas dificuldades para engravidar, ela finalmente deu à luz Xander após uma gravidez difícil e repleta de complicações. Os desafios de saúde que Xander enfrentou em seus primeiros anos de vida apenas aprofundaram o amor e a devoção de Mercia, tornando-a uma mãe extremamente protetora e carinhosa. Essa natureza protetora permaneceu forte mesmo à medida que Xander crescia, moldando sua percepção sobre relacionamentos e limites pessoais. Em nítido contraste com a abordagem afetuosa da mãe, o pai de Xander, Monty, um ex-policial rígido e disciplinado,
o criou com uma filosofia de amor severo. Desde muito jovem, Monty introduziu Xander aos esportes, à caça e a atividades ao ar livre, enfatizando a autossuficiência e a resistência física. Viagens de pesca, práticas de tiro e caminhadas pela floresta tornaram-se rituais fundamentais na ligação entre pai e filho. Xander se destacou nos esportes, especialmente no rugby, onde seu talento atlético brilhava, mas seu temperamento explosivo e personalidade combativa frequentemente ofuscavam suas conquistas. Ele entrava em conflito com professores, colegas e até adultos, ganhando uma reputação por seu comportamento imprevisível e confrontador. Reuniões escolares para tratar de sua conduta tornaram-se frequentes, com Marcia sempre defendendo o filho, insistindo que suas atitudes eram apenas uma expressão de individualidade. Após se formar no ensino médio, Xander optou por não continuar os estudos e decidiu ajudar o pai na fazenda da família. Sua presença nas redes sociais era discreta, limitada principalmente a publicações exibindo armas de fogo, troféus de caça e aventuras ao ar livre, retratando a imagem de um jovem reservado, porém resistente. Apesar desse estilo de vida recluso, o carisma natural e a aparência marcante de Xander chamavam atenção, especialmente das jovens, que achavam seu comportamento enigmático e intrigante. Foi em um evento escolar que Charnel conheceu Xander pela primeira vez. Ex-alunos, incluindo ele, foram convidados a interagir com os estudantes atuais e compartilhar suas experiências. O primeiro encontro foi breve, mas carregado de curiosidade mútua. A confiança, o porte atlético e o charme magnético de Xander deixaram uma impressão duradoura em Charnel. Pouco depois, os dois começaram a passar tempo juntos, e o relacionamento floresceu em um ritmo rápido. Nos primeiros dias, Xander era atencioso e afetuoso, fazendo questão de que Charnel se sentisse especial e valorizada. Seus gestos de dedicação, embora por vezes excessivos, eram interpretados por ela como sinais de amor profundo. Quando chegou o momento de conhecer a família de Charnel, Xander encarou a ocasião com entusiasmo e o desejo de causar boa impressão. Ronnie, inicialmente cauteloso quanto às intenções do rapaz, logo encontrou afinidade com ele por meio do interesse comum pela agricultura. A disposição de Xander em ajudar na fazenda, aliada à sua educação e respeito, acabou conquistando a aprovação de Ronnie. Essas primeiras interações criaram uma imagem de harmonia e compatibilidade. Mas por trás dessa aparência perfeita, começaram a surgir sinais de alerta sobre o temperamento de Xander. Marna, a amiga mais próxima de Charnel, foi a primeira a notar mudanças sutis no comportamento da amiga. A dupla antes inseparável parecia estar se afastando. Charnel, que sempre fora aberta e comunicativa, começou a se isolar, evitando conversas e inventando desculpas para faltar aos passeios habituais. Inicialmente, Marna atribuiu essas mudanças à empolgação e às exigências de um novo relacionamento. No entanto, com o passar do tempo, o distanciamento tornou-se mais evidente. As desculpas de Charnel, de que estava cansada ou ocupada demais, soavam vazias para Marna, que suspeitava que algo mais sério estivesse acontecendo. Aos poucos, tornava-se claro que essas mudanças estavam ligadas à influência crescente de Xander na vida de Charnel. No início, o controle de Xander se manifestava de forma sutil. Ele perguntava casualmente sobre os planos dela, queria saber com quem passava o tempo e demonstrava um interesse intenso em suas atividades diárias. Com o tempo, essas atitudes se tornaram exigências. Xander começou a insistir em ter acesso ao celular, às redes sociais e às mensagens pessoais de Charnel, disfarçando sua posse como uma prova de confiança e transparência. Sem perceber o comportamento possessivo por trás disso, Charnel cedia, acreditando que o ciúme dele era apenas um reflexo do amor que sentia. A situação atingiu o ápice durante os preparativos para o baile de formatura, um evento que deveria ser motivo de alegria e empolgação. Charnel, acompanhada por sua mãe Sônia, saiu para comprar o vestido perfeito. No entanto, o passeio leve e divertido rapidamente se tornou tenso quando Xander se envolveu na escolha. Ele insistiu em aprovar o modelo do vestido,
e ditou detalhes específicos sobre sua aparência, como usar pouca maquiagem e prender o cabelo de uma maneira que ele considerava aceitável. Embora Charnel desejasse se impor, ela acabou cedendo aos caprichos dele, temendo a briga que aconteceria se o contrariasse. Mais tarde, confidenciou a algumas amigas que se sentia desconfortável com o comportamento dele, mas ainda não compreendia totalmente a gravidade da situação. As tendências controladoras de Xander não pararam por aí. Elas se intensificaram com o tempo. Ele começou a interferir de forma aberta e hostil nas amizades de Charnel. Passou a demonstrar desprezo por qualquer pessoa que considerasse uma má influência, criando um clima de tensão e medo. Sempre que Charnel saía com amigos, ele exigia explicações detalhadas sobre onde foi, com quem esteve e o que conversaram. Esses questionamentos incessantes a desgastaram, e ela começou a evitar o convívio social para evitar discussões. Até mesmo sua ligação com Marna, sua amiga mais próxima e confidente, começou a enfraquecer. Os encontros tornaram-se raros, e quando Marna tentou confrontá-la sobre o comportamento de Xander, Charnel minimizou as preocupações, racionalizando as atitudes dele como traços de personalidade. Convencida de que os problemas eram temporários, acreditava que ele acabaria mudando. Mas ao contrário do que esperava, o controle tornou-se mais opressivo, e o comportamento de Xander passou a exibir traços alarmantes de agressividade. Mesmo durante jantares de família com os parentes de Xander, Charnel percebia como ele observava atentamente cada palavra e gesto seu. Inicialmente, sua família, incluindo Ronnie e Anna, aprovava o relacionamento, vendo Xander como um jovem educado e trabalhador. No entanto, com o passar dos meses, eles começaram a notar mudanças sutis, porém inquietantes, no comportamento de Charnel. Antes confiante, ela agora parecia retraída e submissa. Ronnie e Anna atribuíram essa mudança ao estresse escolar, sem imaginar a gravidade da situação. Somente Marna reconheceu os sinais de alerta e tentou intervir, mas a influência de Xander já havia erguido uma muralha de isolamento em torno de Charnel. Em janeiro de 2018, Charnel Hough chegou ao seu limite. Após meses suportando o comportamento controlador e agressivo de Xander, decidiu terminar o relacionamento. Essa decisão vinha amadurecendo há algum tempo, impulsionada pela crescente consciência de quão tóxica e prejudicial a relação se tornara. No final do ano anterior, familiares e amigos já percebiam o quanto o relacionamento estava afetando Charnel. O monitoramento constante de seu telefone e redes sociais, somado às discussões que frequentemente escalavam para confrontos físicos, despertaram grande preocupação. Às vezes, marcas ou hematomas apareciam em seu corpo após essas brigas, alarmando Marna, que implorava para que ela terminasse tudo. O ponto final ocorreu quando Charnel percebeu que permanecer naquele relacionamento significaria perder completamente a própria identidade. O término desencadeou uma reação extrema e perturbadora em Xander. Ele começou a enviar mensagens ameaçadoras, dizendo que se machucaria e que não conseguiria viver sem ela. Essas táticas manipuladoras tinham como objetivo fazê-la mudar de ideia. Apesar da enorme pressão emocional, Charnel manteve-se firme. Pela primeira vez, ela tomou uma decisão irrevogável, determinada a se libertar daquele ciclo abusivo. Durante esse período turbulento, Marna acabou se envolvendo no conflito. Xander a acusou de ter voltado Charnel contra ele e passou a enviar mensagens ofensivas e ameaçadoras. Alarmada, Marna contou tudo ao pai, Stefan, que imediatamente tomou providências. Ele confrontou Xander pessoalmente, exigindo que parasse de assediar sua filha. Embora essa intervenção tenha diminuído temporariamente a tensão, o ressentimento de Xander não desapareceu. Sua raiva continuou latente, criando uma sensação constante de perigo. Alguns meses após o término, Charnel encontrou conforto em um velho amigo, Brandon Victor. Ela o conhecia desde os 14 anos, e a amizade entre eles sempre foi marcada por respeito e gentileza. Brandon, um aluno do último ano do ensino médio, era conhecido por suas conquistas esportivas e por sua natureza solidária.
Ele tornou-se um apoio emocional essencial para Charnel durante essa fase difícil. Ouvia suas preocupações, oferecia incentivo e ajudava a reconstruir sua autoconfiança após o trauma causado por Xander. Com o tempo, a amizade entre eles se transformou em um vínculo mais profundo e começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Cientes da obsessão persistente de Xander, decidiram manter o relacionamento em segredo para não provocá-lo ainda mais. ChatGPT Said. Maio de 2018 marcou um ponto de virada na tragédia em desenvolvimento em torno de Charnel Hough. Apesar de seus melhores esforços para recuperar a paz de espírito e seguir em frente, ela não conseguiu escapar da sombra opressiva da interferência persistente de Xander. Sua recusa em aceitar o fim do relacionamento e suas constantes tentativas de se reaproximar da vida de Charnel criaram uma atmosfera tensa e cada vez mais volátil. A pressão crescente começou a afetar não apenas Charnel, mas também aqueles que estavam mais próximos dela, preparando o cenário para uma série de eventos que mudariam tudo. Na manhã de 26 de maio de 2018, uma estranha e antinatural quietude tomou conta dos corredores do dormitório da escola. Christelle, uma das zeladoras do dormitório, começou sua rotina por volta das 6 horas, caminhando pelos corredores silenciosos para garantir que os alunos estivessem acordados. Ao se aproximar do banheiro, algo incomum chamou sua atenção. Mechas escuras de cabelo espalhadas pelo chão. A princípio, ela ignorou a cena, supondo que fossem restos de cabelo após escovação ou uma brincadeira inofensiva. No entanto, ao se dirigir à escada que levava ao andar térreo, uma cena muito mais perturbadora começou a se revelar. Amarrada firmemente ao corrimão, havia uma corda de nylon verde. Momentos depois, o mundo de Christelle parou ao ver um par de pés calçados com meias brancas balançando no ar. Sem saber, uma cadeia de eventos arrepiantes já havia começado horas antes. Por volta das 4h17, Sônia, mãe de Charnel, foi despertada abruptamente em casa pelo toque do celular. A mensagem na tela era breve, mas profundamente inquietante. Mãe, só queria dizer que te amo, e me desculpe. O que mais chamou a atenção de Sônia foi o erro de ortografia na palavra desculpe, pois Charnel sempre fora extremamente cuidadosa com sua gramática. Um alarme soou na mente de Sônia. Ela imediatamente tentou ligar para a filha, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Dominada pela preocupação, Sônia entrou em contato com Ronnie, seu ex-marido, para perguntar se ele havia ouvido algo de Charnel. Ainda sonolento por ter sido acordado, Ronnie assegurou que tudo parecia normal na noite anterior. No entanto, decidiu verificar o celular em busca de mensagens perdidas. Seu coração afundou ao encontrar 2 mensagens perturbadoras enviadas por Charnel. A primeira, enviada às 13h42, incluía uma foto de Charnel em roupas íntimas com a legenda: "Eu te amo, Brandon." A segunda, enviada às 4h17, dizia: "Pai, me desculpe. Marna e eu estamos indo embora." A natureza enigmática e sinistra das mensagens encheu Ronnie de pavor. Enquanto isso, Christelle, agora compreendendo a gravidade do que tinha visto, correu escada acima até o quarto compartilhado por Charnel e Marna. Para seu espanto, o quarto estava estranhamente arrumado, com os pertences das meninas organizados como se estivessem se preparando para um dia normal. Não havia sinais de luta ou desespero, mas a ausência das meninas confirmou seus piores temores. Percebendo que a situação era muito mais séria do que imaginara, ela voltou à escada, onde a visão horrível da corda ainda permanecia. Enquanto as mensagens perturbadoras de Charnel começavam a chegar a outras pessoas, Brandon, seu namorado, recebeu uma mensagem tarde da noite que o deixou confuso e alarmado. Suas tentativas imediatas de ligar para ela não tiveram resposta. Embora não soubesse exatamente o que estava acontecendo, Brandon sentiu uma sensação intensa de pressentimento, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O que deveria ser uma manhã comum, cheia de preparativos para uma partida de rugby, rapidamente se transformou em caos. Naquela mesma manhã,
o diretor Richard Hobson recebeu uma ligação frenética de Cristela. Sua voz tremia de pânico enquanto ela descrevia ter encontrado o corpo sem vida de Charnel, pendurado no corrimão da escada do dormitório. Chocado e tentando assimilar a informação, Hobson procurou obter mais detalhes, mas a ligação terminou abruptamente quando Cristela deixou o telefone cair e correu em busca de ajuda. À medida que as notícias da tragédia começaram a se espalhar, Ronnie recebeu uma ligação devastadora do diretor. A mensagem foi curta, mas dilacerante. Tanto Charnelle quanto sua melhor amiga, Marna Engelbrecht, haviam sido encontradas mortas. Devastado e desesperado por respostas, Ronnie imediatamente contatou seu irmão, Louis, para acompanhá-lo até a escola. Enquanto dirigiam em direção ao local, a mente de Ronnie fervilhava com as mensagens estranhas e enigmáticas enviadas por sua filha horas antes. Seu coração pesava de angústia, incapaz de conciliar as palavras no celular com os terríveis acontecimentos que agora se desenrolavam. Ao seu lado, Louis permanecia em silêncio, com expressão grave, enquanto ambos se preparavam para o pior. Na escola, o caos reinava, apesar dos esforços heróicos do diretor Hobson e sua equipe para proteger os alunos do pesadelo que se desenrolava. Sussurros de tragédia se espalharam como fogo. O peso da situação era impossível de conter. As tentativas de manter uma aparência de normalidade ruíram à medida que a dura realidade se impunha. Quando a polícia chegou mais tarde naquela manhã, a cena revelou-se ainda mais sombria. O que inicialmente parecia uma única perda devastadora, mostrou-se algo muito mais aterrorizante. O corpo sem vida de Marna foi descoberto no banheiro do primeiro andar, com uma alça de mochila escolar envolta em seu pescoço. As primeiras suposições da polícia apontaram para um possível pacto suicida entre as duas meninas, mas à medida que os investigadores examinavam meticulosamente a cena, inconsistências preocupantes começaram a surgir. As marcas nos pescoços das garotas não correspondiam aos padrões típicos de ferimentos auto-infligidos. As posições dos corpos, os materiais usados e a ausência de bilhetes de despedida, elementos geralmente presentes nesses casos, levantaram mais perguntas do que respostas. As evidências crescentes sugeriam uma força sombria por trás dos acontecimentos, e as suspeitas de crime começaram a ganhar força. Ronnie chegou à escola pouco depois da polícia, e seu já frágil autocontrole se desfez ao ver o corpo sem vida da filha. Ignorando os avisos dos oficiais para não tocar na cena, ele avançou, dominado por uma necessidade instintiva de proteger Charnel, mesmo na morte. Foi preciso o esforço combinado de Louis e de vários policiais para impedir que Ronnie desabasse completamente. Enquanto isso, o pai de Marna, Stevens, chegou ao local e foi consumido por uma mistura explosiva de raiva e tristeza. Ao saber do destino da filha, sua dor rapidamente se transformou em desconfiança, e ele não hesitou em acusar abertamente Sander, o ex-namorado de Charnelle, de envolvimento na tragédia. Com as tensões aumentando, o diretor Hobson percebeu a necessidade de uma ação rápida e decisiva. Recorreu a alguém em quem confiava. Chris Sanders, um investigador particular experiente, conhecido por sua abordagem meticulosa e metódica na resolução de casos complexos. Sanders chegou em poucas horas, sua reputação o precedendo enquanto ele entrava na cena caótica. Sua primeira ação foi entrevistar Brandon Victor, o namorado atual de Charnelle, que estava visivelmente abalado com as notícias. Brandon revelou que Xander, o ex-namorado de Charnelle, permanecia obcecado por ela, frequentemente fazendo ameaças veladas e tentando interferir em sua vida após o término. Essa revelação deu mais peso às suspeitas crescentes em torno de Xander. Enquanto isso, a investigação no local continuava a revelar evidências cruciais. A corda de nylon verde usada na escada e a alça da mochila ao redor do pescoço de Marna foram cuidadosamente recolhidas, cada item embalado e enviado para análise forense. Impressões digitais e amostras de DNA tornaram-se peças-chave na tentativa de reconstruir os eventos que levaram à tragédia. O nome de Xander surgiu repetidamente durante as entrevistas com alunos e funcionários, retratando-o como uma figura que não podia mais ser ignorada.
Enquanto a polícia trabalhava incansavelmente para reunir provas, o impacto emocional nas famílias tornava-se cada vez mais evidente. Stevens, o pai de Marna, ficou frustrado com o ritmo da investigação. Consumido pela necessidade de respostas, decidiu confrontar Sander pessoalmente. Dirigindo até a casa do jovem em um acesso de fúria, Stevens exigiu a verdade. O confronto rapidamente se transformou em uma altercação tensa. O pai de Xander, Monty, tentou intervir, mas a discussão se intensificou até que Chris Sanders chegou ao local. Sua presença calma, porém autoritária, evitou que a situação explodisse em violência. À medida que Sanders aprofundava sua investigação sobre os eventos de 25 de maio de 2018, a linha do tempo começou a se esclarecer. Por volta da meia-noite, Charnelle, Marna e Brandon estavam reunidos no quarto do dormitório das meninas. Apesar das regras rígidas da escola, Brandon havia conseguido entrar escondido, ansioso para passar um tempo com Charnelle. Os três passaram horas conversando, rindo e compartilhando planos para o futuro. Mas à medida que a noite avançava, uma tensão sutil começou a se instalar no ar. Por volta das 2 horas, Brandon saiu a contragosto, sem saber que seria a última vez que veria as duas meninas com vida. Na manhã seguinte, a trágica notícia se espalhou pela escola e pela comunidade, deixando Brandon devastado. Tomado pela culpa, ele revivia os acontecimentos da noite repetidamente em sua mente, perguntando-se se havia perdido algum sinal, algo que pudesse ter feito diferente para evitar aquele desfecho. Enquanto isso, o confronto de Stevens com Xander agravou ainda mais a situação já volátil. Xander negou qualquer envolvimento, mas seu comportamento defensivo e errático apenas aprofundou as suspeitas. Mantendo uma postura calma, porém autoritária, Chris Sanders conseguiu controlar o confronto acalorado entre Stevens e Xander. Com uma negociação cuidadosa, Sanders convenceu Stevens a recuar e persuadiu Sander a acompanhá-lo voluntariamente até a delegacia. Apesar da resistência inicial de Xander, a abordagem serena, porém firme de Sanders deixou pouco espaço para a discussão. Durante o trajeto até a delegacia, Sanders começou a sondar Sander de forma sutil, utilizando uma técnica de interrogatório metódica, projetada para aplicar uma pressão psicológica constante. Incapaz de manter a compostura diante das perguntas persistentes e controladas de Sanders, Xander acabou cedendo e confessou os crimes. Em uma admissão chocante, ele revelou ter assassinado Charnelle por ciúmes e raiva, incapaz de aceitar que ela tivesse seguido em frente com Brandon. Marna, ele admitiu, foi morta porque testemunhou suas ações e poderia denunciá-lo. Sempre preparado, Sanders gravou a confissão com um gravador de voz discreto, garantindo que as provas fossem preservadas. Enquanto isso, na cena do crime, os investigadores da polícia examinavam meticulosamente a área em busca de evidências. As marcas físicas nos corpos das meninas e a disposição dos elementos no local contradiziam a teoria inicial de atos voluntários, alinhando-se, em vez disso, a uma cena de homicídio. A confissão de Xander confirmou essas suspeitas, fornecendo aos investigadores detalhes cruciais que revelaram um quadro claro e angustiante de suas ações premeditadas. Ao chegarem à delegacia, a confissão de Xander continuou sob interrogatório formal. Ele descreveu, com frieza perturbadora, como havia planejado os crimes, com a intenção de fazê-los parecer atos voluntários para evitar suspeitas. Contou que havia entrado furtivamente no dormitório sob a cobertura da escuridão e executado o plano com precisão calculada. À medida que os investigadores aprofundavam as apurações, descobriram provas alarmantes do comportamento obsessivo de Sander. Seu telefone continha centenas de mensagens, fotos e anotações em diários centradas em Charnelle, muitas delas revelando uma fixação doentia. Esses registros pintavam um retrato perturbador de um homem consumido pelo ciúme e incapaz de aceitar a rejeição. O caso atingiu seu clímax durante o julgamento de Sander, em março de 2019. O tribunal estava repleto de tensão, enquanto a acusação apresentava uma narrativa meticulosamente construída dos eventos que levaram aos assassinatos. Um dos depoimentos mais impactantes
veio de Anastasia Fesser, uma conhecida de Xander em competições de pesca. Anastasia relatou uma ligação telefônica que recebeu dele no dia anterior à tragédia. Durante a conversa, Xander declarou com raiva que não deixaria Charnel viver sua vida sem ele. Suas palavras assustadoras, um aviso direto de suas intenções, ficaram gravadas na memória de Anastasia. Na época, ela havia desconsiderado a declaração como um desabafo emocional, sem imaginar o desfecho catastrófico que viria a seguir. Seu depoimento tornou-se um dos pilares do caso da acusação, destacando o caráter premeditado das ações de Xander e seu estado mental obsessivo. Outro momento crucial ocorreu quando Brandon Victor, o novo namorado de Charnel, subiu ao banco das testemunhas. Brandon relatou os acontecimentos de 24 de maio de 2018, a noite anterior à tragédia. Apesar das regras rígidas da escola, ele havia entrado escondido no dormitório das meninas para confortar Charnel, que estava visivelmente abalada pelas ameaças crescentes de Xander. Brandon descreveu como passaram a noite conversando, rindo e tentando aliviar a tensão. No entanto, o momento de tranquilidade foi interrompido por uma ligação de Xander. Charnel, tentando manter a calma, atendeu no viva-voz para que Brandon e Marna pudessem ouvir. O tom de Xander mudou de suplicante para ameaçador, terminando com uma frase arrepiante. "Você vai se arrepender do que vou fazer esta noite." Abalada, Charnel insistiu que Brandon fosse embora para evitar punição caso sua presença fosse descoberta. Essa foi a última vez que Brandon viu Charnel e Marna vivas. As tentativas da defesa de contestar a validade das provas foram sistematicamente desmanteladas. Os advogados alegaram que a confissão de Xander havia sido coagida, mas o testemunho do investigador particular Sanders, aliado às gravações da confissão, tornou essa alegação infundada. As avaliações psicológicas apresentadas durante o julgamento descreveram Xander como emocionalmente instável, com uma fixação patológica em Charnel. Peritos afirmaram que sua incapacidade de lidar com a rejeição, combinada com a necessidade obsessiva de controle, o levou a cometer os atos hediondos. O papel da família de Xander também foi alvo de escrutínio durante o julgamento. Sua mãe, conhecida por seu comportamento excessivamente protetor, havia constantemente ignorado sinais de atitudes preocupantes ao longo da criação do filho. Xander Bylsma foi condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas.